Buenas noches. Aquí se habla español también. Amén. Bueno, entonces vamos adelante. Hablemos espanhol entonces. Obrigado, Carol, pela linda canção. Deus seja louvado por isso. Todos são muito bem-vindos. Bem-vindos. Você precisa saber da vontade de Deus para algum aspecto da sua vida? Como conhecer e fazer a vontade de Deus? Esse é o tema de amanhã, tá bom? Esse é o tema de amanhã. Se você precisa tomar alguma decisão importante, se você está diante de alguma situação que você precisa ter a segurança de que Deus estará no caminho que você escolher, a Bíblia, não existe nenhuma fórmula mágica, mas a Bíblia dá indicações de como conhecer e fazer a vontade de Deus. Então, não perca amanhã, tá bom? Nesses últimos 3 dias, incluindo hoje, nas últimas 3 noites, antes de ontem e hoje, nós estamos aqui estudando a respeito da perfeição cristã. E o texto que temos usado, São Mateus 5,48, sede perfeitos, assim como é perfeito o vosso Pai Celestial. Um desafio que Jesus, que a Bíblia coloca diante de nós, de buscarmos a perfeição. Isso é bíblico, buscar a perfeição. O que nós temos visto nas últimas noites, e vamos dar prosseguimento hoje, é o que significa essa perfeição. Existem aqueles que entendem que a perfeição bíblica indica que é possível alcançar um nível de santidade a ponto de não pecar mais. Repetindo a introdução que eu tenho feito cada noite, esse pensamento está baseado em 3 pilares. O primeiro pilar diz respeito à natureza humana de Cristo. As pessoas que entendem que Jesus veio com a natureza humana pecaminosa, igual à nossa, e mesmo tendo a natureza humana pecaminosa, ele não pecou, isso significa que é possível para mim e para você também não pecarmos, porque Jesus deu o exemplo. No entanto, nós estudamos aqui e vimos que Jesus não veio com a natureza humana pecaminosa, ele veio com a natureza humana sem mácula, sem nenhuma mancha de pecado, sem nenhuma inclinação para o pecado, embora houvesse a possibilidade dele pecar, assim como houve para Adão. Tanto é que Adão pecou. Então, Jesus veio para fazer o que Adão não fez. Ele veio na condição de Adão no aspecto moral, espiritual. No aspecto físico, sim, ele veio com a natureza humana caída. O segundo pilar sobre o qual está construída essa ideia de que é possível chegar a um nível de santidade a ponto de não pecar mais, diz respeito ao próprio conceito de pecado. Se você entende pecado como algo que está apenas na esfera do comportamento, da ação, então você pode até concluir que com muito esforço, e muito poder, e muita consagração, e muita determinação, você pode até resistir e ficar aí um tempo aí sem cometer nenhum pecado. No entanto, ontem nós vimos que pecado vai muito além da esfera da ação. O pecado está presente em nossa vida na esfera da ação, transgressão da lei, o pecado é transgressão da lei, mas está na esfera da omissão, aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz nisso está pecando, diz o texto bíblico. Então, pecar não é somente fazer o errado, pecar é deixar de fazer o certo. Alguém pecou hoje? Com certeza. Você vê que o pecado vai muito mais do que a mera ação. O pecado vai à esfera da motivação. Tudo que não vem de fé é pecado. Uau! Então, até as coisas boas, até o certo que eu faço, se não tem a motivação da fé, é pecado. E ainda mais do que isso, além da ação, da omissão, da motivação, a própria natureza pecado. O apóstolo Paulo fala sobre o pecado que habita em mim. Portanto, ele chama a natureza pecaminosa de pecado. Em outras palavras, cada um de nós é um pecado ambulante. Então, olhando por esse aspecto, é difícil você aceitar a ideia de que você vai chegar a um nível de santidade a ponto de não pecar mais.
Se você pensar só no comportamento, poderá até ser, mas não é só comportamento. Portanto, seremos pecadores, sim, até o fim. Em Cristo temos a salvação e o perdão. E então, aguardamos a transformação. Quando, num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos, isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade. Aí sim estaremos livres da existência do pecado e deixaremos de ser pecadores. Mas até lá, somos pecadores. O terceiro pilar, eu estou aqui dizendo o seguinte, que a ideia de que é possível chegar a um nível de santidade a ponto de não pecar mais, está baseada em 3 pilares. O primeiro deles é a natureza humana de Cristo, pecaminosa. Vimos que está errado. A natureza humana de Cristo não é pecaminosa. O segundo deles diz respeito à nossa compreensão de pecado. E vimos que o pecado é muito mais profundo do que mero comportamento. E o terceiro fundamento, que leva alguns a entenderem que é possível alcançar um nível de santidade a ponto de não pecar mais, diz respeito ao que a Bíblia e o Espírito de profecia, quando eu digo Espírito de profecia, para aqueles que não, se porventura alguém aqui que não está familiarizado com essa terminologia, me refiro aos escritos de Ellen White, que a Igreja Adventista tem como sendo inspirados. Então, baseados na Bíblia e no Espírito de profecia, nós encontramos textos aí, nessas fontes, que indicam que a última geração, logo antes da volta de Cristo, quando houver o fechamento da porta da graça. O que é o fechamento da porta da graça? Quando cessar a atividade intercessora de Jesus no santuário celestial. Isso é um evento profético. Jesus está intercedendo por nós no santuário celestial. Quando ele terminar a intercessão, essa obra de Cristo era representada pelo ritual do santuário no Antigo Testamento. Então, através do que acontecia lá no ritual do santuário, nós podemos entender muito do que ocorre no céu. Quando Jesus cessar a obra de intercessão para voltar à terra e buscar o seu povo, então, quando ele cessa a obra de intercessão, fecha a porta da graça. É uma expressão que indica o quê? Que a partir desse momento, quem está salvo, e o Apocalipse fala, estarão selados para a salvação, e quem não está salvo está definitivamente perdido. Então, se para viver salvo nesse período sem o intercessor, aí vem a ideia, eu preciso alcançar um nível de santidade a ponto de não pecar mais. Então, como é que funciona isso? Eu fiz um estudo muito amplo, evidentemente não há tempo aqui, eu não vou ler todos os textos, eu vou fazer uma síntese. Como eu disse, tanto nas últimas 2 apresentações, eu não vou me preocupar tanto com a argumentação para provar isso ou aquilo. Eu estou vindo aqui essa noite mais para trazer uma palavra de conforto e de tranquilidade. Porque eu não sei se você é diferente de mim, mas já desde há muitos anos, desde quando eu comecei a entender, a ouvir falar, eu não sou membro da igreja desde a minha infância. Eu me batizei já adulto, jovem. E desde quando eu comecei a ouvir falar sobre essa coisa de final dos tempos, fechamento da porta da graça, quem está salvo, quem não está salvo está perdido, não tem mais jeito, sempre me passava um frio pelas espinhas, assim, um frio na barriga. Um certo desespero. Aquela coisa, o Espírito Santo será retirado da terra. Uau! Como é que vai ser viver sem o Espírito Santo? E aí vem o tempo de angústia, a angústia de Jacó. Que angústia é essa? É a angústia que o povo de Deus vai sofrer durante esse período, depois do fechamento da porta da graça. A incerteza da salvação, de que seus pecados foram perdoados. Uma angústia semelhante ou ilustrada pela angústia que Jacó sentiu. Tudo isso causa um certo pavor, um certo desespero. E muitos de nós não gostam nem de pensar muito a esse respeito. Principalmente com a ideia de que, bom, se será assim, e vai ser assim, e a gente vai ver algumas coisas aqui, então significa que eu tenho realmente que me preparar. E cada vez que a gente ouve falar que Jesus está quase voltando, olha os acontecimentos, olha a união das igrejas, olha o decreto dominical, e olha esse papo e aquele outro, e esse morreu, e o outro vem, e esse é o último, e a gente fica... Então está chegando, dá um certo desespero, porque quando eu olho para isso tudo, e olho para mim, eu percebo que eu estou muito longe ainda de estar preparado mesmo. Eu não sei se é esse o sentimento que pelo menos alguns de vocês aqui têm. Dá um certo desespero.
E aí vem uma corrente aí, dizendo o seguinte: você tem que se preparar, tem que abandonar o pecado, tem que vencer todas as fraquezas, você tem que corrigir todos os erros, você tem que fazer tudo que a Bíblia, Espírito e Profecia fala e tal. E a gente vai ficando sufocado com tudo isso. Então, eu vim aqui falar sobre esse assunto. E vou passar algumas informações aqui, quem sabe, a mim me trouxeram bastante conforto e um pouco mais de tranquilidade quando eu penso nesse assunto. E é isso que eu quero compartilhar com você. Vamos abrir a Bíblia? Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse, capítulo 14. Uma descrição da última geração do povo de Deus. Apocalipse, capítulo 14, a partir do primeiro verso, diz assim: olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Aqui está a descrição dos que estarão vivendo no último momento da história da Terra. Evidentemente, não é o nosso tema aqui, mas precisamos, a nossa compreensão sobre 144.000 é de que não é um número literal, não significa que Deus vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 144.000, pronto, fechou. Não é um número simbólico, que inclui todos aqueles que farão parte desse grupo, né, e é provável que serão muito mais do que 144.000, é um número simbólico, representando as 12 tribos, os 12 apóstolos, 12 vezes 12, 144. Né? E também, quando diz aí, eles não se contaminaram com mulheres, porque são castos, então tem que ser virgem para ir para o céu, a gente sabe que não é nada disso. Mulher, aqui na linguagem simbólica, representa igreja, enfim, eles não estarão contaminados com as falsas doutrinas das igrejas falsas. Basicamente é isso. Mas é só para a gente não ficar com nenhuma dúvida. Né? Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui para ser didático. Vejam só o que Ellen White fala sobre esta última geração. Eu vou ler um texto do livro Parábolas de Jesus, página 29. Ela diz assim: Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seus. Vocês ouviram bem? Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seus. Aí alguns dizem, está vendo aí? Tem que ser perfeito. Não pode ter pecado. Aí quando você vai lá no livro Parábolas de Jesus e lê o capítulo inteiro, você começa a ver sobre o que Ellen White está falando. Né? Ela está falando aqui sobre o amor, a obra do Espírito Santo em nossa vida. Ela diz, na natureza, nada vive para si mesmo, tudo é feito para servir. Assim, o servo de Deus, nós devemos nos colocar nas mãos de Deus para sermos usados por Deus e levar a mensagem, a semente do Evangelho para outras pessoas, nos deixar ser transformados pelo Espírito Santo, viver amando as pessoas e compartilhando a salvação com as pessoas. Então, quando a igreja estiver nessa missão, né, Jesus vai voltar. Quando diz o caráter de Cristo perfeitamente reproduzido, o contexto não se refere à questão de viver plenamente ou absolutamente sem pecado. E outra coisa, e mais no final eu vou elaborar melhor essa ideia. Ela está falando de caráter
e não de atos isolados. Mas uma coisa é certa, é necessário buscar essa perfeição, esse crescimento. E ontem nós vimos aqui que a perfeição bíblica ela está muito mais relacionada com o amadurecimento, a maturidade espiritual, né, na formação do caráter. A própria palavra usada por perfeito é também usada na Bíblia para maduro, para adulto. Então, essa é a ideia. Mas quando a gente fala sobre o fechamento da porta da graça, o que realmente vai acontecer e o que não vai acontecer? Então, eu vou fazer aqui uma prova de verdadeiro ou falso. Quando vocês estavam na escola, e os que ainda estão, se lembram como é, né? A professora faz a declaração e vocês colocam lá V ou F. Então, eu vou fazer algumas declarações aqui e vou perguntar, verdadeiro ou falso? Vamos lá, verdadeiro ou falso? Quando a porta da graça se fechar, estaremos sem o intercessor no santuário celestial. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Jesus terá saído, terá cessado a sua obra de intercessão. Aí, significa que todo caso de salvação ou perdição terá sido decidido já. Sabe, quando eu ouvia falar da volta de Jesus, antes de eu conhecer a Bíblia, conhecer o Evangelho, conhecer a igreja, né, meu irmão mais velho, que já era adventista, às vezes falava da volta de Jesus e tal, eu ficava assim com medo, mas eu sempre pensava assim, na hora que Jesus voltar, eu vou falar com ele, ele vai me dar uma chance. E depois eu entendi que é uma ilusão isso, né? Quando Jesus voltar, ele vai voltar para colher o que já foi decidido, né? Então, de fato, estaremos sem um intercessor. O Apocalipse diz assim, continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Apocalipse 22, 11. Então, dois grupos bem definidos. Verdadeiro ou falso? Estaremos sem a presença e o poder do Espírito Santo para nos fortalecer durante o tempo de angústia. A obra de Jesus cessou no santuário celestial, está definido quem está salvo e quem está perdido, a profecia diz que o Espírito Santo será retirado. Então nós, os salvos, eu estou dizendo nós, no desejo de que todos nós façamos parte desse grupo, né? Nós estaremos, durante esse período, sem a presença e o poder do Espírito Santo para nos fortalecer durante o tempo de angústia. Verdadeiro ou falso? Falso. A Aline fez assim, amém. Alguém mais diz um amém? Falso. O Espírito Santo será retirado do mundo dos ímpios, mas não dos salvos. Entendeu? Durante algum tempo eu também pensava que o Espírito Santo seria retirado, e aí agora então eu tenho que me santificar, porque lá eu vou ter que ficar sozinho. Nada disso. Jesus disse assim, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade. Se é para sempre, não tem intervalo. O Espírito Santo será retirado dos ímpios. A obra do Espírito de conversão, e né, vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo, essa obra do Espírito Santo não será mais realizada, porque já não haverá um intercessor no santuário celestial. Selados para a salvação ou marcados com o sinal da besta para a perdição. Então, mas o Espírito Santo estará com o povo de Deus. Não existe nenhuma indicação, nem na Bíblia, nem no Espírito de Profecia, de que Deus vai retirar o Espírito Santo do seu povo. Isso ocorrerá unicamente com os salvos. E mais, o próprio Jesus estará com os seus servos. Não existe essa coisa essa geração vai ter que viver sozinha, vai ter que mostrar que é possível obedecer a lei sozinha. Não é assim. Teremos o Espírito Santo e o próprio Jesus. O que foi que Jesus disse? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus vai abandonar o seu povo nesse período? Claro que não. Ellen White diz assim, o povo de Deus, se referindo a esse período, depois do fechamento da porta da graça, ela diz, o povo de Deus não estará livre de sofrimento, mas conquanto perseguidos e angustiados, conquanto suportem privações e sofram pela falta de alimento, não serão abandonados a perecer. O Deus que cuidou de Elias não desamparará nenhum de seus abnegados filhos. Alguém diz amém?
Amém. Grande Conflito, página 629. Não precisa ficar com tanto medo do tempo de angústia, nem do fechamento da porta da graça. Tá bom? Verdadeiro ou falso? Como não haverá mais um mediador, a justiça de Cristo não mais nos será aplicada. Portanto, teremos que viver pela nossa própria justiça. Verdadeiro ou falso? Ninguém arrisca dizer mais, né, para não errar. Falso. Falso. O método de salvação de Deus é mediante a justiça de Cristo. Nunca chegará um ponto em que um pecador atingirá um nível em que não precise mais da justiça de Cristo. Nunca. A justiça de Cristo nos será aplicada a cada momento, pela fé. Romanos 3, 24 estabelece esse princípio. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A justiça humana é como trapos de imundície. Isaías 64, 6. Por mais santo que você chegue a ser, a sua santidade vai ser insuficiente para colocar você no céu. Terá sempre que ser pela santidade de Cristo. E é isso. A santidade de Cristo é imputada sobre aqueles que creem nele. Então Deus olha para você, uma ilustração, né? Deus olha para você, se ele tirar a justiça de Cristo, está um pecador nojento, cheio de erros, cheio de maus pensamentos, cheio de falhas. Que coisa terrível. Mas você tem fé em Cristo. Aí as vestes de Cristo vestem você. Aí ele olha para você e ele vê Jesus Cristo. Esse é o meio de salvação. Verdadeiro ou falso? Estamos falando aqui do período depois do fechamento da porta da graça, né? Período de angústia. Sem mediador, nossas orações não serão ouvidas. Não teremos um mediador, Jesus Cristo. Então, as nossas orações não serão mais ouvidas durante esse período. Verdadeiro ou falso? Vocês veem quantas coisas a gente aprende, ou a gente chega a algumas conclusões assim que colocam a gente numa situação de medo, né? Essa declaração é falsa. É falsa. Quando é que Deus não vai ouvir uma oração sincera de um sincero filho seu que está buscando socorro? Quando é? Nunca. Nunca. Ellen White tem um texto que fala sobre a atitude dos anjos em relação às nossas orações durante esse período. Ora, se os anjos têm essa atitude, muito mais Deus. Ela diz assim: pudessem os homens ver com visão celestial e contemplariam um grupo, está falando aqui do povo de Deus no período de angústia, lá depois do fechamento da porta da graça. Pudessem ver com visão celestial e contemplariam grupos de anjos magníficos em poder, estacionados em redor daqueles que guardaram a palavra da paciência de Cristo. Com ternura compassiva, os anjos têm testemunhado sua angústia e ouvido suas orações. Estão à espera da ordem de seu comandante para os arrancar do perigo. Grande Conflito, página 630. Então, é para orar mesmo. Bem, e se a porta da graça fechar? Já aconteceu com você? Eu acho que já aconteceu com todo mundo. Você tem um compromisso marcado, ou na escola, ou no trabalho, ou num evento e tal, e tem hora marcada, e atrasou o trânsito, ou atrasou o ônibus, sei lá, e você vai correndo, e deu a hora, e você, quando vê de longe, está lá a pessoa fechando a porta, e você corre, e quando chega na sua vez, fecha. Por um pouquinho você não entrou. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu com todo mundo, né? Será que vai ser assim com a porta da graça também? Fechou, fechou, acabou. E se a gente pensar bem, não é para concluir muito diferente disso, porque Jesus vai cessar a obra. Cessou, ele sai. E é claro, aqui na terra haverá pessoas em muitos estágios de experiência cristã. Muitos estarão do lado de dentro já. Muitos estarão completamente fora, mas muitos estarão no processo. E esses que estiverem... Então, eu tenho aqui algumas declarações
que, vejam bem, não são específicas sobre essa questão de se for na minha vez, eu fico fora e tal. Não, eu não quero aqui dar a entender uma coisa que não é clara, né? Mas eu quero compartilhar uma ideia que se vê no Espírito de Profecia. A ideia de que o fechamento da porta da graça não vai ser uma coisa repentina igual para todo mundo. Olha só o que diz aqui o Espírito de Profecia. Bom, eu vou ler alguns textos aqui para dar uma ideia da solenidade da coisa primeiro, né? Ela diz assim: os que estiverem vivendo sobre a terra quando a intercessão de Cristo cessar no santuário celestial, deverão, sem mediador, estar em pé na presença do Deus Santo. Suas vestes devem estar imaculadas, o caráter liberto de pecado pelo sangue da aspersão. Ou seja, vai ter que estar preparado. Mas vejam que ela fala o caráter liberto do pecado. Ela não está dizendo que é impecaminosidade absoluta. Ela sempre se refere ao quê? Ao caráter. Agora veja só o que ela diz. Vocês conseguem prestar atenção à leitura assim? Quem sabe eu deveria ter trazido para projetar, né? Mas fiquem atentos. O tempo dos destruidores juízos divinos é o tempo de misericórdia para os que não tiveram oportunidade de aprender o que é a verdade. Então vejam só, Jesus está terminando a obra, os juízos divinos, as pragas, mas muita gente ainda não ouviu falar da verdade nesse período. Como é que vai ser? Ela continua dizendo assim: o Senhor olhará ternamente para eles, seu coração de misericórdia se comove. Agora vejam só, sua mão, a de Deus, né? Sua mão ainda estará estendida para salvar, enquanto a porta está fechada para os que não querem entrar. Dependendo de como se traduz, você sabe que o original é em inglês, enquanto a porta está fechada ou enquanto a porta é fechada. Ou seja, no processo de fechamento da porta da graça, em que quem está dentro, quem está fora, nesse processo, Deus está com a mão estendida para acolher um grupo especial. Isso me dá a ideia de que o fechamento da porta da graça não será uma coisa abrupta. Fechou, está dentro, está fora, não tem mais chance, estava quase lá. Não vai ser assim. Eu não posso, pelo que a gente conhece de Deus na Bíblia, eu não posso entender que Deus vai fazer isso. Você percebe? Pessoas que estarão buscando a Deus, que estarão conhecendo, que estarão recebendo a mensagem, quem sabe naquela fase da vida, mas, puxa vida, terminou a obra. E isso vai acontecer assim mesmo. Quando terminar, muitas pessoas estarão nessa fase. E aí, fechou, não vai ter chance para esses? Não. Enquanto a porta é fechada, para aqueles que não querem a salvação, Deus está com a sua mão estendida para os que estão vindo. E aí, vou continuar o texto. Será acolhido grande número de pessoas que nestes últimos dias ouvem a verdade pela primeira vez. Que coisa extraordinária, irmãos. Né? Qual é a minha intenção com isso? É passar para vocês a tranquilidade que eu recebi quando comecei a ter essa compreensão um pouco mais ampla, né, de que o fechamento da porta da graça não é uma coisa que vai deixar a gente de fora. Alguém está levantando a mão ali, por favor. O texto. Carta 103, de 1903, e a abreviatura do livro EDD, página 168. Ok? Depois, se alguém precisar, eu mando por e-mail daqui mesmo, para quem quiser. Com todos os, e mais outros que tem aqui que eu não estou lendo. Né? A oportunidade não cessará repentinamente para todos ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Falso ou verdadeiro? Durante o tempo de angústia, ou seja, depois do fechamento da porta da graça, o povo de Deus terá alcançado perfeição. Falso ou verdadeiro? Verdadeiro. Mas qual é o conceito de perfeição que nós temos? Aí é que está. É o conceito de perfeição de não ter mais nada de errado na minha vida? É esse o conceito?
Ellen White diz: Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como os seus. Então, o caráter de Cristo reproduzido perfeitamente. Né? É isso que Ellen White diz. Agora, irmãos, qual é a tranquilidade que a gente pode ter? O problema dessas informações aqui, quando são mal compreendidas, é essa ideia que alguns desenvolvem, de que não, vai ser assim, eu tenho que ser perfeito, então eu tenho que lutar, eu tenho que vencer, puxa, ainda tenho defeito de caráter, e alguns começam a incomodar a igreja, né? Olha, igreja, vocês estão em pecado, e geralmente querem promover a santificação a partir do comportamento, né? Não pode fazer isso, e aí já, muitos entendem, por exemplo, a reforma de saúde pelo avesso. A reforma de saúde é o resultado de quê? De eu ter uma experiência com Deus, entender que meu corpo é o templo do Espírito Santo, estar vivendo uma experiência próxima com Deus, e nesse processo eu vou querer melhorar a minha saúde, cuidar da minha saúde, e aí eu vou cuidar da minha saúde, vou seguir os princípios, enfim. Mas tem gente que quer fazer o contrário, com pessoas na igreja. Não, você tem que parar de comer carne, você tem que parar de comer isso, você tem que parar de fazer aquilo e tal, como se isso fosse promover a santificação. E não é por essa via, é pela via oposta. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, essa ideia de que, não, eu tenho que estar em pé diante de um Deus santo, Ellen White diz, o caráter de Cristo precisa estar perfeitamente reproduzido em mim, nos últimos momentos da história, então eu tenho que vencer tudo, e a gente fica nessa luta, essa batalha, que geralmente traz o quê? Desespero, peso de consciência, e quando não traz desespero e peso de consciência, promove a hipocrisia. Porque aí eu começo a viver como se já tivesse santificado, sem de fato estar. E geralmente começo a exigir dos outros a mesma coisa. Mas o que é que eu tenho que entender? Que essa obra de santificação, de purificação, de aperfeiçoamento, ela não é uma obra que é feita pelos meus esforços. Essa é a obra de Deus na minha vida. A gente tem que entender o seguinte, que para que essa geração chegue a esse ponto nos últimos dias, né, o fechamento da porta da graça, o tempo de angústia, a gente tem que entender que Deus fará preparativos para isso. Começa com a chuva serôdia. Você esqueceu que nesse processo, antes do fechamento da porta da graça, vai vir a chuva serôdia, que é o derramamento pleno do Espírito Santo no povo de Deus? Você tem ideia do que será? Nós que estamos aqui, sinceramente, buscando, cheios de defeitos, cheios de pecados. Eu estou tão longe, se fechar a porta eu não vou entrar, o que eu faço, meu Deus? Espera aí, você está buscando com sinceridade, você vai receber o Espírito Santo na plenitude. E quando você receber o Espírito Santo na plenitude, você imagina o que o Espírito Santo vai fazer na sua vida? Batalhas que você tem levado anos para vencer um defeito, um traço de personalidade. Deus poderá fazer isso em um dia, com a plenitude do Espírito Santo. Deus vai estar preparando você para que você esteja em pé diante de um Deus santo quando a porta da graça for fechada. É isso que a gente tem que entender. Não é eu não preciso entrar nesse desespero de ficar. Não, eu só tenho que o quê? Sinceramente estar do lado de Deus, reconhecendo que sou fraco, pecador, humildemente buscando. O Espírito Santo vai vir na plenitude. E aí Deus vai nos preparar. Você percebe? Então a gente não tem que ter medo. A gente não tem que ficar desesperado. E outra coisa, muita gente pensa assim, não, mas é que quando a porta da graça fechar, não pode haver mais defeito. Tudo tem que estar corrigido. É isso mesmo? Eu ainda tenho defeitos, eu ainda tenho falhas, quando fechar, tem que ter corrigido tudo. É isso mesmo? Nós temos alguns textos, eu vou ler para vocês, que mostram que não é isso. Não é isso. Presta atenção no que eu vou ler aqui. Ellen White, Grande Conflito, página 621. O amor de Deus para com os seus filhos durante o período de sua mais intensa prova, período de angústia, depois do fechamento da porta da graça. O amor de Deus nesse período é tão forte e eterno como nos dias de sua mais radiante prosperidade. Mas a pergunta é, então, quando fechar, eu tenho que já estar com tudo resolvido na minha vida, tudo perfeito? Ela diz assim, mas é necessário passarem pela fornalha de fogo,
A angústia. Sua natureza terrena deve ser consumida para que a imagem de Cristo possa refletir-se perfeitamente. Ou seja, durante o período de angústia, é o fogo, a fornalha de fogo. Para quê? Para ainda purificar-nos da nossa natureza terrena. Então nós vamos entrar nesse período ainda com a natureza terrena em nós. Você percebe? Vai chegar num ponto de perfeição completa? Poderá até chegar, mas é a obra que Deus vai fazer. Para que a imagem de Cristo possa refletir-se perfeitamente. É uma obra de Cristo. Vejam o que ela diz aqui mais. Grande conflito, página 622 agora. Isso aqui deve ser um puxão de orelha para a gente, hein? Porque tem gente que pensa, é assim, então eu vou deixar tudo para lá. Né? Então, se você está pensando assim, não, então vai ter chance lá, eu vou deixar para lá. Essa já é a indicação de que você vai ficar fora. Entendeu? É isso mesmo. Vai estar dentro quem levar a sério, quem buscar com sinceridade, com luta, com seriedade. Sem o desespero de achar que vai estar perfeito em tudo para poder entrar. Não é isso. Mas se não estiver buscando com sinceridade e seriedade, já é indicação de que vai ficar fora. Agora veja o que ela diz aqui. Os que agora exercem pouca fé, correm maior perigo de cair sob o poder dos enganos de Satanás e do decreto que violentará a consciência, pouco antes do fechamento da porta da graça, decreto dominical. Os que exercem pouca fé agora estarão mais em risco de fraquejar, antes do fechamento da porta da graça. E mesmo resistindo à prova, ou seja, esses que exercem pouca fé agora, terão risco de cair durante o decreto dominical, mas mesmo que não caia, mesmo resistindo à prova, serão imersos em uma agonia e aflição mais profunda no tempo de angústia, porque nunca adquiriram o hábito de confiar em Deus. Espera aí. Então quer dizer que haverá pessoas que exercem pouca fé, não desenvolveram o hábito pleno de confiar em Deus, que vão estar dentro do tempo de angústia do lado de Deus? É isso que está dizendo. Os que agora exercem pouca fé estarão em maior perigo de cair, fraquejar, durante o período do decreto dominical. Mesmo que não caiam, vão entrar no período de angústia, mas serão imersos numa angústia muito maior do que aqueles que exercitaram a fé e aprenderam a orar mais. Então, duas coisas. Primeiro, quanto mais você orar agora, quanto mais comunhão agora, mais tranquilo você vai estar no tempo de angústia. Primeira coisa. Segunda coisa, é possível que alguns não tenham desenvolvido plenamente a sua vida com Deus nesse aspecto, e ainda assim estejam do lado de Deus no tempo de angústia. Vão sofrer mais, mas estarão. Ou seja, o que eu quero passar aqui é de que não existe essa ideia de que para entrar no tempo de angústia do lado de Deus, eu terei que ter alcançado um nível de santidade absoluta, de corrigir tudo. Não. O próprio tempo de angústia será uma fornalha para eliminar os resquícios da natureza terrena que ainda estiverem comigo. Percebe isso? É isso que Deus vai fazer. Então vejam só, olha os recursos que Deus vai usar para realmente levar essa geração à perfeição de caráter. Os recursos de Deus. Os recursos de Deus não é o meu esforço humano de parar com isso, parar com aquilo, fazer isso, fazer aquilo, não. Os recursos de Deus, no final, chuva serôdia, derramamento da plenitude do Espírito Santo. Que obra maravilhosa vai ser feita em nosso caráter. E ainda assim, quando entrar no tempo de angústia, o tempo de angústia será uma fornalha para queimar os resquícios que ainda estiverem da nossa natureza terrena. Né? Mas é necessário passarem pela fornalha, aí já li isso aqui, porque nunca adquiriram o hábito de confiar em Deus. As lições da fé, as quais negligenciaram, serão obrigados a aprender sob a pressão terrível do desânimo. Então, pessoas que entrarão no tempo de angústia com muita coisa ainda para aprender e desenvolver, mas estarão salvos. Né? Perfeição. O que Ellen White fala sobre perfeição? Bom, assim como a Bíblia, nós encontramos que a perfeição é um requisito. O próprio Jesus disse, sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial.
Ellen White diz: o Senhor requer perfeição de sua família redimida. Ele exige perfeição na formação do caráter. Está aqui, Comentário Bíblico Adventista, volume 5, página 1085. Devemos cultivar cada faculdade ao mais elevado grau de perfeição. Parábola de Jesus 171. Parábola de Jesus 330. Imperfeição de caráter é pecado. Então, devemos buscar a perfeição. A própria imagem de Deus tem de ser reproduzida na humanidade. A honra de Deus, a honra de Cristo, acha-se envolvida no aperfeiçoamento do caráter de seu povo. Então, ela requer perfeição. Mas eu volto à questão. Que perfeição é essa? Significa absoluta ausência de qualquer pecado? Ontem nós vimos aqui a diferença que há entre o pecado acidental, involuntário, que vem pela natureza pecaminosa, não é pela minha escolha, é pela natureza pecaminosa. Eu tenho essa natureza, enquanto eu tiver, eu vou estar sujeito a isso. E o pecado rebelião, que é aquele que eu tenho consciência. Esse pecado aí não terá lugar para o povo de Deus nesse período. Não terá mesmo. Né? Agora vejam o que ela diz. Falei que mostrei textos em que ela está dizendo, olha, tem que ser perfeito, tem que buscar a perfeição, imperfeição de caráter é pecado, etc, etc. Mas ela diz também assim: Cristo é um perfeito e santo exemplo, dado para que o imitemos. Não podemos igualar o modelo. Mas não seremos aprovados por Deus se não o copiarmos. E segundo a capacidade que Deus tem dado, assemelhá-lo. É isso que nós buscamos. Ninguém espere chegar a ponto de ser igual a Cristo. Outro texto dela. Jamais podemos igualar o modelo, mas podemos imitá-lo e nos assemelharmos a ele segundo nossa capacidade. E uma declaração de Ellen White citada por George Knight, que ela escreveu em 1888. Ninguém é perfeito. Eu termino fazendo uma pergunta. Devemos buscar perfeição? Sim, devemos. Não é a perfeição meramente do comportamento. É a perfeição do caráter. A perfeição de caráter no contexto da humanidade antes da volta de Cristo. Perfeição de caráter. Claramente essa era a visão de Ellen White, quando ela está falando sobre perfeição. Agora, para terminar, eu vou ler o texto do Caminho a Cristo, página 57. O que é perfeição de caráter? Ela diz assim: o caráter se revela não por boas ou más ações ocasionais, mas pela tendência das palavras e atos costumeiros. Você não pode dizer que uma pessoa é mau caráter porque ela cometeu um erro. Também você não pode dizer que uma pessoa é de bom caráter se ela fez uma coisa certa. O caráter não pode ser julgado, avaliado, revelado pelas boas ou más ações ocasionais, e sim pela tendência das palavras e atos costumeiros. É esse o nível de santidade que nós devemos buscar. Ter o caráter formado à semelhança do caráter de Cristo, a ponto de desejar o certo e rejeitar o mal. Amar a vontade de Deus e odiar o pecado. Esse é o caráter. Fazer o bem com naturalidade, porque o caráter de Cristo está impresso em mim, estou selado. Mas isso significa que não haverá possibilidade de erros eventuais? Ela está dizendo, o caráter não é revelado por boas ou más ações ocasionais, e sim pela tendência costumeira. É isso que nós devemos buscar. Não sei se eu falei demais hoje, acho que sim, passei 6 minutos do horário hoje, vou devolver amanhã esse tempo, tá bom? Mas eu espero que essa compreensão sirva para você em 2 coisas. A primeira delas, que sirva de motivação para você buscar a santidade, levar a sério. Se você não levar a sério, você não estará do lado certo no final. No final não vai ser, eu conheço a verdade, agora tem gente que está guardando para o decreto dominical. Não, na hora que vier, vai ser uma coisa tão difícil, tão exigente, que quem não tiver realmente muita comunhão com Deus não vai resistir. Acabou, é assim. Não é uma questão de você decidir como, eu vou torcer para esse time, eu torcer para aquele. Não é assim. Então, leve a sério. Você tem que se preparar para isso. O negócio vai ser sério. Né? Então, eu quero que você saia daqui com esse pensamento. Mas eu quero que você saia também
sem medo, sem desespero, achando que você vai ter que fazer toda a obra de purificação antes de chegar lá, senão você não passa na prova. Não. Essa obra é feita por Deus. Deus vai lhe dar oportunidades, Deus vai derramar o Espírito Santo, Deus vai fazer uma obra na sua vida. Seu esforço é o quê? Levar a sério e buscar a comunhão com Deus. E ter paz no coração. Vida com Deus é uma vida de paz, não de desespero, de medo. Tá bom assim? Boa noite a todos. Não. A gente vai ouvir uma linda canção agora que a Carol vai cantar. E logo depois a gente vai terminar com uma oração de consagração a Deus. Sabes pra onde ir, se anda cheio de motivos pra parar e desistir. Uma coisa eu te digo, preste muita atenção. Jesus Cristo é a saída, Jesus Cristo é a solução. Ele é mais que uma resposta, é a mão que te conduz. Quando tudo está escuro, Ele é a própria luz, é a fonte da esperança, da alegria e do prazer. Ele é a única saída pra tua vida renascer. Os problemas e as tristezas não vão mais te dominar. Muita paz e segurança em Jesus tu vais achar. Pela estrada deste mundo Ele vai te esperar, e ao mostrar-te a saída, vai sorrir e te abraçar. Ele é mais que uma resposta, é a mão que te conduz. Quando tudo está escuro, Ele é a própria luz,
fonte da esperança, da alegria e do prazer. Ele é a única saída. Jesus Cristo é a saída pra tua vida renascer. Vamos ficar em pé para a oração final. Santo Deus, mais uma vez, Senhor, agradecemos pela orientação segura que temos da palavra profética. A segurança de que em Cristo estamos salvos, de que em Cristo existe perdão. Jesus é a única saída para a nossa condição pecaminosa, para o nosso comportamento pecaminoso. Por isso, te buscamos, Senhor, e te pedimos que coloque sobre a nossa vida, a nossa mente, a necessidade de estarmos constantemente em comunhão contigo. Dá-nos essa experiência. Estamos diante de momentos definitivos e importantes da história deste mundo. Prepara-nos para os momentos de maior crise, Senhor, porque estamos aqui desenvolvendo e alimentando o desejo de que quando Cristo voltar, estejamos de fato preparados para recebê-lo nas nuvens. Dá-nos a tua bênção nessa noite, traz-nos de volta para mais um encontro contigo amanhã. É o que pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Boa noite a todos. Pastor Ranieri vai estar despedindo a todos lá à porta. Eu queria pedir, conforme comunicado por mensagem, que os diáconos, os anciãos e a chefe da diaconisa, o chefe do diácono estivessem aqui para 15 minutinhos do planejamento para a Santa Ceia, tá ok? Muito obrigado a todos.